Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor, estejam com saúde e tudo venha a ser para a honra e a glória do nome do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Peço que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, minhas irmãs, no livro de Timóteo, aleluia, Timóteo 2, e o verso 1, que nos diz assim: Tu, pois, meu filho, certifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunha, ouviste e confia, e ao homem fiel, que seja idôneo, para também ensinares os outros. Sofrei, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que ele imita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também limita, não é coroado. Se não limita legitimamente, é o lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considerais que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Minhas amadas irmãs, aqui a palavra do Senhor está falando para mim e para você no livro de Timóteo, que Paulo está relatando aqui para mim e para você. Falando do lavrador, daquele que trabalha, daquele que fez e faz as boas coisas nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tu, pois, meu filho, certifica-te na graça que há em Cristo Jesus, que de mim, entre muitas testemunha, ouviste e confia, e ao homem fiel, que seja idôneo, para também ensinar os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo está falando aqui, minhas amadas irmãs, de ensino da palavra. Que Paulo foi preso, louvado seja o nome do Senhor, mas aqui no livro de Timóteo está falando que ele está preso, mas a palavra de Jesus está solta, não está presa. Porque Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ele falou, ele pregou, saiu pregando e falando da palavra do santo evangélico. Ali Paulo ali naquela prisão, mas Paulo estava pregando a palavra ali dentro. Ele mesmo ali dentro daquela prisão, minhas amadas irmãs, mas ele estava ali pregando, ele estava falando do Senhor Jesus. Aleluia. E continua aqui. Sofrer, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que ele imita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Louvado seja Deus. Então Deus está falando aqui daqueles que procura a lutar, que procura, aleluia, a não parar de falar do evangelho. Por mais que muitas vezes, minhas amadas irmãs, é difícil, mas nós temos que ser uns bons soldados para Cristo. Procurar ser um bom soldado, uma boa soldada para Cristo Jesus, para falar do santo evangelho do Senhor Jesus, para falar que ele cura, que ele salva, que ele liberta, que ele restaura, que é Jesus que faz a obra na nossa vida. Louvado seja Deus. E ele dá o entendimento para que eu e você entenda a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E se alguém também limita, não é coroado. Então, quer dizer, a palavra de Deus ela não está presa, ela não está segura no canto. A palavra de Deus é para mim, é para você, é para todo ser vivente na face da terra. Desde que aquele creia na palavra, acredite na palavra e queira a palavra para entrar no coração, ouvir na mente, entrar no coração e botar em prática. Aleluia. Botar a palavra em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Não limita legitimamente. É o lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Então você trabalha, aleluia, você trabalha, você se esforça, você dá o seu melhor no que você está fazendo.
no que você está fazendo. E Deus, aleluia, Ele se agrada quando a gente se esforça, quando a gente se bota a querer a trabalhar na obra do Senhor. Aprender pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos ensina. Louvado seja Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina a palavra, minhas amadas irmãs. Que quando a palavra entra no nosso coração, ela começa a fazer efeito na nossa vida. Aleluia. Ela começa a fazer efeito na nossa vida. Aleluia. Porque a palavra, aleluia, ela é uma lição de vida. Ela nos ensina a viver. Louvado seja Deus. A palavra, minhas amadas irmãs, ela nos ensina a viver de acordo com a palavra. Louvado seja Deus. E quando eu e você ouvimos uma palavra, ela entra no ouvido e ela desce para o nosso coração. E eu e você começamos a botar ela em prática, a santa palavra. E ela começa a fazer efeito na minha e na tua vida. Na minha casa e na tua casa, minhas amadas irmãs. Quando eu e você colocamos esta palavra e botamos ela em prática na nossa vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E continua aqui falando para mim e para você. Considerais que digo, porque o Senhor te dará o entendimento em tudo. Então, o Senhor nos dá entendimento, minhas amadas irmãs, em tudo que eu e você procurar a fazer para a obra de Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele nos dá o entendimento para que eu e você venhamos atender, compreender a santa palavra. Porque nós temos que falar da palavra como ela é. Eu não estou aqui para falar da palavra daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que a minha mente imagina ser, porque a minha mente é enganosa. A palavra de Deus diz que a mente do ser humano, ela é enganosa. A verdade está onde, minhas amadas irmãs? Está na palavra. A verdade está na boca de Deus. E quando eu e você botamos essa verdade na nossa vida verdadeiramente, procuramos a botar esta verdade na nossa vida verdadeiramente, minhas amadas irmãs, a nossa vida, a minha vida e a sua vida muda. Porque estamos lutando para andar, minhas amadas irmãs, de acordo com a verdade. E a verdade, minhas amadas irmãs, só é uma. É a palavra. É Deus. É Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Aleluia. É Ele que é a verdade na nossa vida. E Paulo está falando para mim e para você, é que ele fala das prisões que ele teve. Mas as prisões, mesmo na prisão, mas a palavra não estava presa. E continua dizendo aqui, pelo que sofro trabalho até as prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então, a palavra de Deus, ela não está presa. Aonde eu e você chegar, que Deus permitir que eu e você falamos de Deus, aleluia, fale de Deus para uma pessoa. Jesus te ama, Jesus te quer bem, Jesus quer salvar, Jesus quer libertar. Aleluia, porque essa é a vontade de Deus na nossa vida, minhas amadas irmãs. Dentro da nossa família, dentro da nossa casa, é o amor de Jesus que tem que prevalecer na nossa vida, dentro do nosso coração. Quando a gente coloca, aleluia, este amor dentro de mim, dentro de nós, este verdadeiro amor, aleluia, a diferença começa a fazer efeito na nossa vida. E Paulo está falando aqui, aleluia, dos frutos do trabalho, aleluia. Ele está falando aqui das prisões que ele foi preso pelo evangelho, mas ele não parou de falar da palavra de Deus. Ele não parou, ele não baixou a cabeça e foi chorar. Não, porque ele tinha um chamado, ele era um escolhido do Senhor Jesus Cristo para fazer a obra de Deus. Muitas vezes, eu e você não queremos fazer a obra do Senhor, porque achamos difícil, temos dificuldade, mas para Jesus, eu nem você, temos que ter dificuldade. Nós temos que pedir a Ele sabedoria, temos que pedir a Ele força, que Ele vá à frente, porque a nossa vida, aleluia, ela tem que ser dirigida, aleluia, caminhada na direção do Espírito Santo.
é do Espírito Santo. Aleluia. Eu não estou aqui, minhas amadas irmãs, para fazer a minha vontade. Eu não estou aqui para fazer aquilo que eu penso. Não, porque o que eu penso não é certo. A certeza está aqui na palavra do Senhor. Quando a minha vida é guiada pelo Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, eu vou bem em tudo aquilo que eu for fazer. Porque a minha vida não é minha. A minha vida a minha vida tem um dono, e o dono da minha vida é Jesus. Eu tenho que procurar a viver de acordo com a palavra, a viver a palavra. Aleluia. Não só falar de boca, mas procurar, minha amada irmã, viver a palavra como ela é. Como Paulo está falando aqui. Paulo foi preso. Mas Paulo, mesmo ali, ele naquela prisão, ele falava do Senhor Jesus. Ele pregava o evangelho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele dá o entendimento para que eu e você entenda a palavra dele. Porque Deus não é Deus de confusão. Não é Deus que complica. Ele é um Deus de solução na minha e na tua vida. Porque é assim que ele é. É assim que Jesus Cristo ele é. Ele é o amor. Ele é paz. Ele é alegria. Mas também ele é o fogo consumidor. Ele é o fogo consumidor. Por isso que eu e você procuramos andar de acordo com a vontade do Senhor. Não desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas andar de acordo com a santa palavra dele, com o santo evangélico. Vou ler novamente, para que eu e você entenda novamente a palavra do Senhor. Tu, pois, meu filho, certifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que é que eu entendo aqui? Tu, pois, meu filho, certifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Certificar, eu entendo o que é confiar na palavra do Senhor. É se segurar na mão do Senhor. É esperar no nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que as coisas estejam tudo ao contrário, mas eu e você temos que confiar, segurar, se firmar naquele que deu seu Filho unigênico, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Confiar em Jesus, verdadeiramente, minhas amadas irmãs, porque só ele tem o melhor para mim e para você na nossa vida. E que de mim, entre muitos testemunhas, ouviste, confia, e ao homem fiel, que seja idôneo, para também ensinarem os outros. Então, ensinar os outros. A palavra ela tem que ser falada. Ela tem que ser falada, chegar em cada coração de cada ser humano, a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sofrer, pois, comigo, porque ele sofreu as aflições. Na prisão ele apanhou, mas ele não, hora nenhuma ele baixou a cabeça, hora nenhuma ele parou de falar do Senhor Jesus. Aleluia. Sofrer, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo, de Jesus Cristo. Sofrer como um bom soldado ali. Porque Jesus sofreu aqui na terra. Não pense que Jesus não sofreu, não, porque Jesus sofreu e muito. Pelo amor, para salvar e para libertar. Aleluia. E Paulo sofreu. Paulo apanhava. Paulo ia preso. Eu entendo que dos discípulos de Jesus, o que sofreu mais foi Paulo. Pelo amor, o evangelho. Pelo amor, o evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém que limita se embaraça com o negócio desta vida. Então, eu não tenho aqui que me apegar a nada desta vida. Eu não tenho que estar aqui me apegar, a me embaraçar com as coisas deste mundo. Porque as coisas deste mundo, minhas amadas irmãs, são passageiras. Tudo vai ficar para trás. Tudo vai ficar para trás. O que é o que vai prevalecer na minha vida, minhas amadas irmãs, é o que eu tenho de fiz para a obra do Senhor. Que eu, acima de tudo, eu boto Jesus acima de tudo na minha vida. Mas aqui as coisas deste mundo vai ficar para trás. Então,
Não adianta eu querer, aleluia, achar que, como é que se diz, minhas amadas irmãs? Me apegar às coisas aqui deste mundo. Não, eu tenho que me apegar a Jesus. Eu tenho que me apegar à obra do Senhor. Fazer algo para o reino do Senhor. Para agradar os santos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que me procurar a fazer o que agrada a Deus. Aleluia. Ninguém que limita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se alguém também limita, não é coroado. Se não limita legitimamente, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considerais que eu digo porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Então, a gente tem que orar e pedir a Deus que Ele nos dê o entendimento da palavra dEle. Que o meu entendimento e o seu entendimento, minhas amadas irmãs, seja aberto para ouvir, para entender o santo evangélico. Quando eu e você, minhas amadas irmãs, colocamos a nossa vida, aleluia, nas mãos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Ele faz a obra na nossa vida. Deus faz porque Deus é um Deus fiel. Ele é um Deus verdadeiro, é um Deus justo na minha e na tua vida. Porque somente Deus é tudo e nada nós somos sem Ele. Aleluia! Nada somos sem Ele. Mas quando nós botamos Ele acima de tudo na nossa vida, que Ele venha dirigir a nossa vida, os nossos passos, os nossos pensamentos, louvado seja o nome do Senhor, estamos andando no caminho certo. Estamos sendo guiados pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Considerais que digo porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalho até as prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela não está presa, minhas amadas irmãs. Paulo estava preso, mas ele falava da palavra ali para aqueles presos. Paulo estava ali naquela prisão, mas o santo evangélico, a santa palavra de Deus estava sendo pregada ali, dentro daquela prisão. E muitos ali não se converteram? Quantas almas ali não foram salvas? Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Você ouvir esta palavra e falar desta palavra para alguém que está precisando ouvir esta palavra. Aleluia. Esta palavra não é para chegar na sua casa, no seu ouvido e ficar, não. Ela tem que você falar desta palavra, mas para alguém que você conhece, que está precisando ouvir a santa palavra do Senhor. Porque é assim que Paulo falava, que Paulo pregava, quando ele estava nas prisões, mas ele estava ali, mas ele estava falando do santo evangélico. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, minhas irmãs. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, você que, onde esta palavra chegar, na sua casa, no seu trabalho, que eu não sei quem vai ouvir, mas Deus sabe quem está precisando ouvir, que esta palavra chegue no seu coração, na sua vida, dentro da sua casa, na sua família, aleluia, que esta palavra venha, você fale para alguém que está precisando ouvir, que este vídeo também, você aperta aí o seu like, o seu joinha, para que ele vá ser chegada nas outras famílias, nos outros corações, para que haja salvação e libertação em cada família. Amém, minhas irmãs, que Deus te abençoe, que Jesus te dê hoje é quinta-feira, o restante de semana abençoado, um final de semana abençoado, que Deus te abençoe, que Deus te livre de todo mal, que as bênçãos do Senhor que enriquece não acrescenta dor, esteja sobre a sua vida e sua família, em nome do Senhor Jesus.